Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou João José Leite e toco trombone na Orquestra Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje teremos os Nuevos Estúdios Sencillos de Léo Brauer, com Clarissa Pádua. Curta o nosso canal e compartilhe. Estudos para violão, que foram compostos em 2001 pelo compositor e violonista cubano, ainda vivo, chamado Léo Brauer. Esses estudos dão sequência à série dos estudos simples, que compõem 20 estudos para violão, e como já diz o termo, estudo, são obras de caráter pedagógico e que enfocam um aspecto específico do instrumento. No caso dos novos estudos, eles estão inseridos no contexto pós-moderno da música do século XXI, o que o Brauer chama de nova simplicidade, que é a sua terceira fase composicional. O interessante desses novos estudos é que em cada um deles, o Brauer homenageia um compositor diferente, de diferentes países, com isso diferentes culturas, estilos, períodos da história da música, então passando desde o período clássico do século XVIII, para o romantismo, até o século XX, o período moderno. Inclui compositores latino-americanos violonistas, como por exemplo Heitor Villa-Lobos, o paraguaio Agustín Barrios, os espanhóis Fernando Sor, Francisco Tárrega, e também inclui compositores que não são violonistas, como Debussy, Stravinsky, Prokofiev. É interessante também observar que, apesar do termo simples, ou nova simplicidade, esses estudos eles trazem uma escrita muito sofisticada do compositor. Eles são muito bem elaborados, então a gente percebe que, na verdade, de simples eles não têm nada, mas eles demonstram a genialidade do compositor de tornar isso uma escuta simples e uma escuta agradável. O sobrenome de cada compositor ele aparece como subtítulo da obra, e vem após o termo homágio. O primeiro estudo do ciclo é uma homenagem ao compositor e pianista francês Claude Debussy, um compositor revolucionário que criou um estilo de música baseado na pintura impressionista. Nesse estudo, o Brauer utiliza uma escrita linear bastante estável e sem grandes contrastes e que busca explorar as ressonâncias do instrumento. Então, daí uma possível referência à obra de Debussy, como os prelúdios para piano, por exemplo, e que exploram muito a ressonância. Para isso, Brauer utiliza uma técnica muito comum e fundamental no instrumento, que são os arpejos, que causam um efeito de superposição de notas, então daí a ressonância.
estudo é dedicado a um compositor e violonista de muito destaque na América Latina, o paraguaio Agustín Barrios Mangoré. Diferente do anterior, esse estudo apresenta mais contrastes, inclusive uma seção mais rítmica e outra um pouco mais melódica, e que traz características típicas da dança paraguaia. Inclusive tem uma obra do próprio Agustín Barrios que se chama Dança Paraguaia, que pode ser um possível referencial para esse estudo. Aqui é interessante observar que, apesar desse compositor ser mais conhecido pelo sobrenome Barrios, o Brauer escolhe o sobrenome Mangoré, para usar como subtítulo desse estudo, Homenagem a Mangoré, que é um sobrenome de origem indígena guarani. O terceiro estudo da série é uma homenagem a Alejandro Caturla, um compositor pioneiro em Cuba de obras sinfônicas e modernas, que inspirou muitas gerações, inclusive o próprio Brauer. Seu estilo composicional lembra muito do Brauer, principalmente pelo uso de elementos característicos da cultura afro-cubana. Então, nesse estudo, o Brauer retoma suas raízes nacionalistas, através de ritmos e padrões que são provenientes da cultura afro-cubana, como, por exemplo, o ritmo da rabaneira ou o trecílio, que são muito parecidos e que podem ser encontrados nesse estudo. Esse ritmo ele aparece sob a técnica do arpejo, novamente, assim como utilizado no estudo 1. Um exemplo da obra de Caturla, que pode nos dar uma referência para esse estudo, são as suas 3 danças cubanas. Partindo para o leste europeu, o quarto estudo é uma homenagem ao compositor e pianista russo-ucraniano chamado Sergei Prokofiev, que é considerado um dos maiores representantes da música soviética do século XX, com grande influência do nacionalismo russo. Esse estudo ele tem muito contraste, ele é bastante intenso, muito enérgico, no qual o ritmo tem muito destaque, e ele lembra muito as obras de maior bravura do Prokofiev no piano, como as sonatas número 2 e número 7. Inclusive, o trecho inicial desse estudo é um trecho retirado da sua sonata para piano número 7.
homenageado no estudo 5 é o compositor e violonista Francisco Tárrega, está ligado ao romantismo tardio e tem uma contribuição imensa para a história do violão e para o desenvolvimento dos fundamentos teóricos, né, da técnica do instrumento. Nesse estudo, Brauer utiliza um recurso técnico chamado trêmolo, que é a repetição muito rápida de uma mesma nota que causa um efeito sonoro de sustentação, e que o Tárrega também utilizou em uma das suas obras mais conhecidas, a Recuerdos de la Alhambra. E além disso, ele retira um tema, né, de uma obra dele mesmo, do próprio Brauer, chamada Decameron Negro, para a estrutura desse estudo. Espanha, o sexto estudo é uma homenagem ao compositor e violonista catalão Fernando Sor, que está ligado ao período clássico e foi um dos primeiros a desenvolver um material exclusivo para o violão. Dentre eles obras, métodos, estudos que ainda hoje são muito utilizados pelos violonistas e professores. Então, assim como Francisco Tárrega, o Sor tem uma contribuição imensa para a história do violão e foi um dos primeiros a desenvolver os fundamentos teóricos do instrumento. Esse estudo retoma a técnica dos arpejos, que também é um elemento muito utilizado nas obras de Sor. E assim como o primeiro estudo, ele tem uma escrita bastante fluida e sem grandes contrastes. De volta à América do Sul, o estudo número 7 é um tributo ao compositor argentino Astor Piazzolla, quem revolucionou o tango na Argentina, criando o novo tango. Me parece que esse é o estudo que mais se aproxima da sonoridade de um compositor homenageado e traz muitas referências, do tango, pelo uso de elementos característicos como deslocamentos rítmicos e acentuações, que nos lembram muito a tango suite
e a história do tango de Piazzolla. Vindo para o nosso país, o estudo número 8 é uma homenagem a um dos maiores compositores brasileiros nacionalistas, Heitor Villa-Lobos, que também foi violonista e tem uma série muito importante de obras dedicadas ao violão, como os 12 estudos e os 5 prelúdios. Esse é o estudo mais extenso da série e ele apresenta melodias em acordes e também em harmônicos, que é um recurso técnico violonístico moderno e que o Villa-Lobos também utilizou em suas obras, como no estudo número 1, prelúdio número 4 e no concerto para violão e orquestra. Então esse elemento é um possível referencial que o Brauer utilizou nesse estudo para lembrar a obra de Villa-Lobos.
leste europeu, o penúltimo estudo da série, o estudo número 9, é dedicado ao compositor e pianista polonês Karol Szymanowski. Esse estudo ele apresenta um caráter mais dramático, mais melódico, romântico e um tanto quanto nostálgico, que lembra muito as primeiras composições para piano de Szymanowski. Uma boa técnica de legato é muito importante para a execução desse estudo, para a sustentação das notas da melodia. Por fim, para encerrar esse ciclo, o novo estudo simples número 10 é uma homenagem a Igor Stravinsky, que é um compositor russo e de grande influência para a obra de Brahms de um modo geral. É um compositor muito revolucionário, uma produção experimental e muito inovadora do século XX. E assim como o estudo 4, esse estudo ele é bastante enérgico, de muita intensidade, que o ritmo tem grande destaque, acentuações e deslocamentos, e tem uma maior complexidade no movimento repetitivo das notas, assim como na velocidade, então trazendo um caráter mais virtuosístico para esse estudo. Então, para encerrar, novo estudo simples 10, Homágio a Stravinsky.